Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Ezequiel 1. O capítulo 1 do livro de Ezequiel nos apresenta uma das visões mais extraordinárias e enigmáticas da Bíblia. No início do ministério do profeta Ezequiel, ele contempla uma visão celestial que descreve a glória de Deus de forma majestosa e simbólica. 4 seres viventes, rodas cheias de olhos e uma brilhante presença divina são alguns dos elementos que compõem essa revelação. Este capítulo marca o chamado de Ezequiel e nos lembra do poder, da santidade e da soberania de Deus. Um convite à reflexão sobre a grandeza do Criador e o mistério da sua revelação. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 1 do livro de Ezequiel da Bíblia. As criaturas estranhas e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. 2 Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. 3 A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. 4 Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. 5 E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem. 6 Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. 7 Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. 8 Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. 9 E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. 10 Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. 11 Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. 12 Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. 13 Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. 14 Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Esse texto descreve uma visão extraordinária do profeta Ezequiel e possui significados profundos, tanto simbólicos quanto espirituais. Aqui está uma explicação detalhada. Contexto. Primeiro, situação do profeta. Ezequiel era um sacerdote e profeta que vivia entre os exilados israelitas na Babilônia. Ele recebeu esta visão no 5º ano do exílio do rei Joaquim, por volta de 593 a.C., junto ao rio Quebar. Segundo, visão. A passagem introduz uma série de visões e mensagens que Ezequiel recebe de Deus para os exilados, contendo avisos, promessas e uma revelação da glória divina. Descrição e simbolismo. Primeiro, a tempestade. Versículo 4 A nuvem imensa e o fogo brilhante indicam a presença e a majestade de Deus. O norte, de onde vem a tempestade, era tradicionalmente associado ao local de julgamento e poder divino. Segundo, os seres viventes. Versículos 5-14. 4 rostos. Cada rosto simboliza um aspecto do caráter e da criação de Deus. Homem, inteligência e racionalidade. Leão, realeza e poder. Boi,
força e serviço. Águia, velocidade e soberania sobre os céus. 4 asas, representam rapidez e mobilidade no cumprimento da vontade divina. Pés como os de bezerro e bronze polido, indicam firmeza e santidade. Agora voltamos à leitura. 15 Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. 16 Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. 17 Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. 18 Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. 19 Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. 20 Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. 21 Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E, quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. 22 Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. 23 Debaixo dela cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras 2 asas cobria o corpo. 24 Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. 25 Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. 26 Acima da abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira e, bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. 27 Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. 28 Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Primeiro, as rodas, versículos 15 e 21. Rodas interligadas. Simbolizam a onipresença de Deus e sua capacidade de agir em todas as direções sem limitação. Olhos nos aros. Representam o conhecimento total e a vigilância divina. Movimento pelo Espírito. Reflete que todas as ações das rodas e dos seres viventes são guiadas pelo Espírito de Deus. Segundo, a abóbada, versículo 22 Um firmamento brilhante sobre os seres viventes indica a separação e transcendência de Deus, que está acima de toda a criação. Terceiro, o trono e a figura humana, versículos 26 e 28. O trono de safira, um símbolo de autoridade divina. Figura semelhante a um homem. Pode ser uma manifestação do próprio Deus ou uma prefiguração do Messias, Jesus Cristo. Arco-íris. Representa a aliança de Deus com a humanidade, como em Gênesis 9:13, e sua misericórdia. Quarto, a glória do Senhor, versículo 28 A visão culmina na manifestação da glória divina, que é descrita como esplendorosa e incomparável. Ezequiel responde com reverência, prostrando-se. Interpretação espiritual. 1. Revelação da glória de Deus. A visão mostra que, mesmo em meio ao exílio e sofrimento, Deus ainda está presente e soberano. Ele não está limitado ao templo em Jerusalém, mas é um Deus universal. 2. Missão profética. Esta visão marca o início do ministério profético de Ezequiel, ressaltando que ele é chamado para ser um porta-voz da vontade divina. 3. Simbologia da criação. Os elementos dos seres viventes e das rodas ressaltam que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, desde os reinos animal e humano até o cosmos. Reflexões modernas. Essa passagem pode ser vista como um convite à reverência perante a majestade divina, lembrando que Deus é soberano mesmo nas situações mais desafiadoras. A descrição impressionante da glória de Deus nos encoraja a buscá-lo com humildade e confiança. Agora vamos à explicação de Ezequiel 1. É uma das visões mais profundas e simbólicas de toda a Bíblia.
Vou explicar de forma didática, em partes, para que a mensagem fique clara, e depois mostro as ligações com o Novo Testamento. Contexto de Ezequiel 1. Ezequiel era sacerdote e foi levado cativo para a Babilônia. O povo achava que Deus tinha ficado em Jerusalém. O templo destruído significava que Deus os abandonou. Então, Deus dá a Ezequiel uma visão poderosa para mostrar: Deus não está preso a um templo. Ele reina sobre tudo, em qualquer lugar. Primeiro, a tempestade e o fogo. Versículo 4. Um vento forte, nuvem, fogo, luz brilhante. O que significa? Esses elementos aparecem quando Deus manifesta sua presença. Primeiro sinal: vento tempestuoso. Significado: poder de Deus em ação. Segundo sinal: nuvem. Significado: presença divina. Terceiro sinal: fogo. Significado: santidade e juízo. Quarto sinal: brilho intenso. Significado: glória de Deus. Antigo Testamento. Êxodo 19. Deus no Monte Sinai com fogo e nuvem. 1 Reis 8. A glória de Deus enchendo o templo. Segundo, os 4 seres viventes. Versículo 5, 14. Eles têm forma parecida com o homem. 4 rostos: homem, leão, boi, águia. 4 asas. Movem-se sem virar. O que são? São seres angelicais da presença de Deus, querubins, confirmado em Ezequiel 10. O significado dos 4 rostos. Primeiro rosto: homem, representa inteligência, razão. Segundo rosto: leão, representa majestade, realeza. Terceiro rosto: boi, representa força, serviço. Quarto rosto: águia, representa altura, soberania. Mostram que toda a criação está representada diante de Deus. Movimento como relâmpago. Eles se movem instantaneamente. Isso mostra: nada impede a ação de Deus. Ele age com rapidez e autoridade. Terceiro, as rodas cheias de olhos. Versículos 15 e 21. Rodas que se movem junto com os seres. Cheias de olhos ao redor. O que isso simboliza? Primeiro elemento: roda. Significado: o governo de Deus se move pelo mundo. Segundo elemento: olhos. Significado: Deus vê tudo, onisciência. Terceiro elemento: rodas dentro de rodas. Significado: mobilidade em todas as direções. Mensagem central: Deus não está parado em Jerusalém. Seu trono governa todo o mundo, inclusive a Babilônia. Quarto, o firmamento de cristal. Versículos 22 e 25. Acima dos seres há algo como um céu brilhante. Isso mostra separação entre Deus e a criação. Majestade e pureza celestial. O som das asas é como muitas águas. Voz do Todo-Poderoso. Exército em marcha. Isso destaca o poder irresistível de Deus. Quinto, o trono e a figura semelhante a homem. Versículos 26 e 28. Agora chegamos ao ponto principal da visão. Ezequiel vê um trono. Alguém com aparência humana. Brilho como fogo. Um arco-íris ao redor. O que isso significa? Primeiro elemento: trono. Significado: Deus reina soberanamente. Segundo elemento: forma humana. Significado: Deus se revela de forma que o homem pode compreender. Terceiro elemento: fogo. Significado: santidade e juízo. Quarto elemento: arco-íris. Significado: misericórdia e aliança. Gênesis 9. Esta é chamada a semelhança da glória do Senhor. Ezequiel não vê Deus plenamente, mas uma manifestação visível da sua glória. Ele cai com o rosto em terra, atitude correta diante da santidade divina. Mensagem central de Ezequiel 1. Para os exilados, a mensagem era: marca de seleção: Deus não foi derrotado. Marca de seleção: Deus ainda reina. Marca de seleção: Deus está presente mesmo na terra do inimigo. Marca de seleção: o trono de Deus é móvel e governa tudo. Ligações com o Novo Testamento. Ezequiel 1 é extremamente importante para entender várias visões do Novo Testamento. Primeira, Apocalipse 4. João vê um trono no céu, 4 seres viventes.
cheios de olhos, com rostos semelhantes, leão, boi, homem, águia. Apocalipse 4 é claramente inspirado em Ezequiel 1. Mensagem igual. Deus está no trono governando tudo, mesmo em tempos difíceis. Segunda, a figura semelhante a homem. Em Ezequiel aparece alguém com aparência humana sobre o trono. No Novo Testamento, isso se cumpre em Jesus Cristo. João 1,14, o Verbo se fez carne. Colossenses 1,15, a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3, o resplendor da glória de Deus. Apocalipse 1,13 e 15, Jesus glorificado com aparência semelhante, fogo, brilho. Ezequiel vê uma prévia da revelação de Deus que se completa em Cristo. Terceira, o arco-íris. Em Gênesis 9, igual aliança de misericórdia. Em Apocalipse 4:3 igual arco-íris ao redor do trono. Mensagem. O Deus Santo que julga é também o Deus que faz aliança e salva. Resumo didático final. Ezequiel 1 nos ensina que Deus é glorioso além da compreensão humana. Ele governa o universo inteiro. Nada limita seu poder. Ele vê tudo. Seu trono é ativo, não está parado. Mesmo em tempos de crise, Deus continua reinando. E no Novo Testamento aprendemos que essa glória se revela plenamente em Jesus. O trono visto por Ezequiel é o mesmo trono visto por João em Apocalipse. O Deus do exílio é o mesmo Deus da ressurreição. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!